Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje vamos voltar a falar sobre opções, mas vamos falar sobre opções até baseado nos comentários do último vídeo que a gente fez na quarta-feira. Para vocês terem uma ideia aqui, eu vou até ler alguns desses comentários e que são muito importantes porque eu preciso saber o que as pessoas do outro lado estão pensando. Então, por exemplo, o Anderson aqui que está aparecendo, ele escreveu assim: o conteúdo passado nos últimos vídeos é de grande chance de perda para os investidores. O canal está dando uma guinada perigosa. Opções não são brincadeira e precisa se estudar mais do que para investir em ações. Cuidado com o que é gratuito ou barato, investidores. Outra pessoa aqui, por exemplo, o Thiago Rolim, falou assim: opção é a forma mais rápida de falir. Parabéns, vamos operar alavancado. Outra pessoa aqui, o senhor L, ele chega e fala assim: usar opções é bom, mas não aconselho a quase ninguém, pois é algo para quem tem um nível de conhecimento maior e também monitoramento. Uma das coisas que aprendi no mercado financeiro é que não há almoço grátis. Se você está ganhando dinheiro fácil, é porque você está correndo um risco relativamente alto. Então, o que eu quero mostrar nesse vídeo é o seguinte: será que opções tem sempre a ver com ganância? Será que opções é alavancado? Será que opções precisa ser sempre arriscado? É isso que eu vou mostrar nesse vídeo para vocês. Depois da vinheta a gente já começa. Enquanto isso, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e não deixem de acompanhar o vídeo. Bom, gente, a primeira coisa que eu acho que é importante da gente entender é que as opções, elas são muito importantes para muitos negócios. Só que quando a opção chega na pessoa física, como é que você vai conseguir vender alguma coisa de opções? O que as pessoas fazem normalmente, né, e que a gente não faz? Elas puxam pela ganância. Né? Então elas chegam e falam assim: olha, esse ganho que você teve com a ação de 3%, com opções podia ser 20%. Essa ação que subiu 5% poderia ter subido 100%. Olha só essa opção aqui, subiu 100%. Aí a pessoa fica encantada com aquilo. Ela acha que ao invés de ganhar 1% ao mês, 0,5% ao mês, ela consegue ganhar 15% ao mês, por exemplo. E aí ela migra para opções do jeito completamente errado. Tá? Então, antes de eu começar a mostrar estruturas aqui, eu vou dar um exemplo de uma empresa. Uma empresa que provavelmente, se ela não tivesse usado opções, ela nem estaria aqui. É uma das principais vencedoras em termos de resultados lá da nossa carteira recomendada. E eu estou falando, por exemplo, da PetroRio. Tá? A PetroRio é uma empresa que, por exemplo, isso aqui é a nota explicativa dela de 31 de março de 2019, por exemplo. Então, o que ela fez? Derivativos, né, nada mais são do que opções. Né? Então, por quê? Porque deriva de um outro produto. Só que o que ela faz? Ela usa derivativo em petróleo, porque para ela não quer fazer derivativo em uma ação, ela quer fazer derivativo no produto que ela extrai e vende, por exemplo. Então, no primeiro trimestre de 2019, por exemplo, ela tinha realizado contratos de derivativos que visavam oferecer uma cobertura, uma proteção contra o risco de volatilidade dos preços do petróleo para as vendas de fevereiro de 2019, por exemplo. Então ela conseguiu, com as opções, por exemplo, estabelecer um preço entre 59,50 e 60 dólares para o barril na mínima e no máximo 65 dólares para o barril, por exemplo. Naquele mês, por exemplo, gerou uma perda de 4 milhões de dólares. Ou 15 milhões de reais, porque o dólar estava lá a 3,75 naquela época. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: se o petróleo tivesse caído para 20 dólares, por exemplo, ela iria conseguir vender o petróleo a 20, mas o contrato de hedge ia ganhar os outros 40, por exemplo. Aí você fala assim: ah, mas isso é só para a empresa. Não. Tá? A gente montou uma operação exatamente assim agora, na semana passada, na semana retrasada, por exemplo. Então, o derivativo ele é muito importante. Aí alguém vai falar assim: ah, mas o petróleo nunca chega em 20 dólares. Cara, chegou um ano depois com a pandemia da Covid. E aí a PetroRio, por exemplo, ela não teve um problema gravíssimo, por exemplo, porque ela tinha hedge. E as outras operadoras também.
E se a gente passar para as outras empresas, sei lá, de carne, de celulose, uma pequena ou outras, né, que sejam pequenas, elas iriam ter problemas graves se elas não operassem, por exemplo, com um derivativo. Então, quer dizer, você conseguir definir um valor que você vai conseguir vender um determinado produto é muito interessante. Isso você consegue como? Via derivativo. Uma empresa, por exemplo, ela consegue travar um preço de dólar via derivativo. Imagina uma empresa que tenha custo em dólar e vende em real. Qual a melhor forma dela fazer isso? Ela trava o dólar. Por quê? Porque aqui a quantidade de produtos que ela vende no Brasil, ela tem noção. Agora, se o dólar sair de 4,50, 4,60, 4,70 para R$ 7, por exemplo, em um mês, acabou o negócio dela. Aí ela passa a ter problema. Então, quer dizer, é muito mais do que essa coisa da ganância. Tá? Agora vamos dar uma olhada, por quê? Porque a PetroRio era uma empresa muito pequenininha em 2019, né? Ela não podia correr o risco de gastar um dinheiro com opções sem travar o preço para cima. Então, quer dizer, ela financiava a $65, por exemplo, o barril no máximo, e ela, enfim, né, o mínimo era entre 59, 50 e 60. Então ela acabou tendo perdas aqui porque naquele trimestre o preço do barril do petróleo acabou subindo mais do que aquilo. Então ela poderia ter ganho mais só com a operação dela, mas ela não podia correr o risco de acontecer alguma coisa igual aconteceu um ano depois. Hoje em dia, por exemplo, você já vê que a operação que ela faz de proteção já é completamente diferente. Ela faz uma compra de put simples, por exemplo. Né? E ela vai perder de novo aqui. Cara, olha só, a posição dela, né, era para vender o petróleo no mínimo em $74, em janeiro, em fevereiro e em março. Todo mundo sabe que o petróleo ficou entre 100 e $140, né, nesse período. E abril ainda não acabou, o preço é de $72, mas provavelmente ela vai perder. Quanto que ela vai perder? R$ 35 milhões, por exemplo. Entendeu? Mas ela não está preocupada com esses R$ 35 milhões, porque na operação ela ganhou mais. Então, você tem operações que você não trabalha alavancado. Você tem operações que você trabalha com proteção. Você tem outras operações, por exemplo, que você trabalha com estratégia para gerar renda. E você tem operações que vão dar, como eu vou mostrar agora, aí entre 0 e 2%, por exemplo, ao mês. Mas é muito pouco. Cara, não é. Tá? Entre 0 e 3, mais ou menos. Tá? Se você pegar, tá? Vamos botar aqui uma médiazinha aqui. Tá? Vai ser bem chato a acumulação. Mas vamos imaginar, por exemplo, que você consiga gerar 1,5% ao mês. É como a gente gera, por exemplo, lá na Checkmate mais ou menos, né? Claro que não existe nada que seja garantido. Isso dá 19% ao ano, por exemplo. Se você fizer isso por 20 anos, por exemplo, você aumenta o teu capital em 35 vezes. Se no meio você colocar mais aportes, etc., cara, a chance do teu capital voar ali 100 vezes, 100 e poucas vezes é enorme. Mas isso em 20 anos. E você vê que aí começa a se assemelhar uma carteira buy and hold de ações com uma carteira de opções, por exemplo. Como? Ganhando um pouquinho todo mês. Tá? Então toma cuidado, e eu agradeço também, tá, com esse tipo de comentário, porque às vezes você atrapalha a pessoa que quer aprender. E a gente aqui não está preocupado em trazer a ganância das pessoas para tentar ganhar máximo em ações, nem nada disso. Tá? Inclusive no último vídeo eu mostrei gráficos muito consolidadozinhos para cima, bem devagarzinho. Né? Então vou mostrar aqui a operação estratégica, por exemplo. O que a gente chama de um collar sem risco, no caso foi em Suzano. Suzano é boa, cara, boa para opções, você lê e vê volatilidade, tá? A diferença de volatilidade entre a call e a put. Então não tente achar que a gente quis comprar Suzano ou que é recomendação de compra em Suzano, tá? O jeito que você investe em opções é completamente diferente de ações. Não significa que a Suzano está boa. Significa que a opção valia a pena em Suzano. Então só para você ter uma ideia, olha só. A Suzano estava naquele dia, né, 7 de abril, R$ 54,95, tá? A opção de compra que eu vendi, R$ 2,61, a opção de venda que eu comprei, R$ 2,13. Tá? Então, o que acontece? Se a Suzano cair abaixo de 54,76, essa minha ação aqui vai desvalorizar,
mas isso aqui me faz conseguir vender, por exemplo, a Suzano nesse preço travado. Em compensação, eu não ganho se a ação subir acima de 55,76. Então, o máximo que eu consigo de resultado é se ela chegar acima de 55,76, porque eu vou ser obrigado a vender ela em 55,76. Então, eu travei o resultado da Suzano entre 54,76 e 55,76, tirei toda a volatilidade do mercado de ações, por exemplo, nessa estratégia. Perceberam a similaridade com essa operação aqui da PetroRio? Que o preço do barril do petróleo ficou entre 60 e 65 dólares? A gente aqui na Suzano ficou entre 54,76 e 55,76, acabou. Né? A PetroRio tem o barril do petróleo que ela extrai. Aqui a gente tem a Suzano porque você comprou. E aí você trava o preço, acabou. Você já sabe quanto que você vai ganhar ali naquele patamar. Se você comprasse e vendesse no mesmo strike, você conseguiria saber exatamente quanto você vai ganhar, como se fosse uma estrutura de renda fixa. Só que aí é um box de 3 pontas e é considerado pela Receita Federal como renda fixa. Então a gente muda um pouquinho isso e aí a gente transforma em um collar sem risco. Entendeu? Então, nessa estrutura, por exemplo, a pessoa ganha aqui, ó, se Suzano ficar abaixo de 54,73, ela ganha 0, deixa eu falar aqui o valor certo. Ela ganha 0,43%. E se ficar aqui acima, 2,37%. Se você montar isso aqui 10 por mês, por exemplo, 5 por mês e ficar montando, a média vai dar mais ou menos aquele 1,5, né? 1,4, entendeu? Claro que eu aqui estou sendo muito simplista, tá? Evitem comentários, tá? Porque agora a gente está com uma taxa de juros um pouco maior, isso subiu, se cair a taxa de juros vai ser um pouquinho menos, mas enfim, a gente tem conseguido isso na Checkmate com outras estratégias também, mas essa, por exemplo, é uma estratégia que você não tem que fazer mais nada depois. Hoje em dia, até depois de maio de 2021, a própria B3 já faz todos os exercícios para você. E aí tu tem que estar numa corretora que não cobre taxa de exercício, não cobre corretagem mesa, né? Então, quer dizer, opções não precisa ser alavancado, como o menino ali falou, né? Vamos voltar ali para o início, porque esse foi um vídeo muito trazendo aí os comentários. Foi muito bacana eu saber os comentários de vocês. Então, quer dizer, essa estrutura, por exemplo, que eu mostrei nesse vídeo de hoje, não traz grande chance de perda aos investidores. Na verdade, ela traz chance de ganho em qualquer cenário, por exemplo. Tá? Mas é óbvio que também precisa estudar, como o Anderson falou aqui. Tá? A gente diz aqui, o Thiago diz que há uma forma rápida de falir, parabéns, vamos operar alavancado. Essa estrutura, por exemplo, não está alavancada. Tá? E o senhor L falou que a pessoa tem que ter um nível maior de conhecimento, isso eu concordo. Então, quer dizer, a gente vai montar um workshop, né, que a gente vai passar um pouco mais. Claro que a gente não vai conseguir encerrar esse assunto, é um assunto muito amplo, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, olha só, o professor Luiz Maurício escreveu um livro que tem mais de 250 operações aqui. Olha o tamanho do livro, por exemplo. Entendeu? Então, quer dizer, isso é um dos livros, né? Você não vai esgotar esse assunto com o nosso workshop, mas com certeza ele já vai te ajudar bastante. Ele vai ser agora do dia 24 ao dia 27 de abril. A gente vai começar desde o zero, tá? Para você. A gente vai desde explicar ali o que é uma call, o que é uma put, o que é uma opção, o que é um derivativo, porque às vezes nesse vídeo rápido, né, um outro escreveu que não tinha entendido na dica de nada, né? Então a gente vai começar desde o início. E é claro que assim como tudo que a gente faz no início é difícil, né? A pessoa, quando você começou a comer, a andar de bicicleta, a nadar, a própria andar, quando você se levantou pela primeira vez foi difícil também. Se você vai para o exterior e começa a aprender uma língua é difícil também. Então, como tudo, depende de uma curva de aprendizado, mas nada que seja tão difícil de você conseguir. E a gente vai mostrar os resultados que a gente tem conseguido na Checkmate. Então, gente, esse é o vídeo de hoje.
Espero que vocês tenham gostado. Agradeço. Quem quiser aí colocar outros comentários aí embaixo, coloquem, porque como é um assunto que a gente traz até com certa recorrência, tem vídeo meu aqui sobre opções desde 2017. Não é uma coisa que a gente está entrando agora para conseguir um novo mercado, vender mais cursos ou qualquer coisa do gênero. Tá? A gente já trata aqui de opções desde 2017. Eu só fui lançar um produto em 2020, por exemplo. Tá? Então não é algo que eu comecei a fazer agora, tá? É algo que eu já uso desde 2012, 2013, por exemplo. Desde que a minha carteira começou a dar uma expandida, eu percebi ali que eu queria tirar um pouco de volatilidade da carteira e queria gerar mais renda também. Porque aí você começa a gerar mais renda e entrar mais dividendo na carteira é legal. Naquele período de queda ali da bolsa de 2012 a 2015 que o pessoal estava saindo, eu estava gerando renda, eu estava segurando caixa exatamente fazendo isso. Pegava dividendo, pegava renda de opções, por exemplo. Então, opções é isso. Tá? Opções não precisa necessariamente ser alavancado, opções não precisa ser necessariamente uma forma de falir, mas pode ser também, cara. Outro dia eu conheci uma pessoa que me mandou um e-mail, que aí eu não posso citar o nome, que o cara perdeu lá 500 mil reais, por exemplo, em uma corretora, porque o cara trabalhou alavancado, vendido com pozinho lá e a ação chegou no preço do coisa, ele foi exercido pelo controle de risco da corretora, por exemplo. Então, quer dizer, tem para todos os tipos de pessoas, como eu falei no vídeo passado. Tá? Se você quiser operar por conta e risco, porque eu vi um carinha maneiro no YouTube, não sei o que, ele falou dessa estratégia bacana, cara, beleza, fica à vontade. Só que às vezes acontece uma coisa dessa. Vai ser raríssimo acontecer nessa estrutura que o cara montou lá, mas, cara, aconteceu. Tá? Se você quiser saber já o risco que você vai correr, não sei o que, ir mais devagarzinho, usar opções de forma que você vai gerar renda e vai crescer teu patrimônio aos poucos, da mesma forma que ações, só que com um pouquinho a mais de velocidade, acompanhe o nosso workshop. Abraços, bons investimentos, o link do workshop está aqui embaixo na descrição do vídeo. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixem de botar novos comentários. Tchau, tchau, pessoal.